noite. Eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Mais um dia de alegria em poder estar aqui a falar da palavra do Senhor. Espero que todos estejam bem. Espero que tenham tido um dia abençoado. Amém? Abre a tua Bíblia em 1 Samuel. É uma passagem bem conhecida. Em 1 Samuel, já estava até errando, é primeiro porque é livro, é 1 Samuel, capítulo 1, no verso 4 em diante. Amém? Está escrito assim: no dia em que Eucana oferecia sacrifício e dava porção à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela, mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocá-la. E ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Amém? Pode se assentar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Como eu falei, uma passagem muito conhecida. Muitos estão aqui e conhecem. E os que não conhecem, pegue a tua Bíblia, leia, medite. Há cerca de quase um mês, se eu não estiver equivocado, essa palavra foi ministrada aqui pelo pastor Gabriel. Ele espanou bastante essa palavra e foi no profundo falando de todas a ocorrência que aconteceu aqui. Mas o foco daquele dia era a oração. Hoje o Senhor me colocou no coração um título que é do sofrimento ao crescimento, da dor ao crescimento, os momentos ruins de aflição, de luta, de perseguição ao nosso crescimento. A palavra fala do Senhor que o ouvir, a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra do Senhor. E a pergunta que eu falo é o seguinte. Obrigado, meu irmão, Deus abençoe. Será que eu e você, nós, temos sido ouvinte? Verdadeiramente, estamos só ouvindo a palavra do Senhor? Não estamos escutando? Há uma diferença entre ouvir e escutar. E eu fui lá no dicionário e fala assim, o ouvir. Ouvir é a capacidade de perceber som através de sentido da audição. Ou seja, enquanto ouvimos uma música, uma canção, isso é uma ação passiva e biológica de algo que acontece naturalmente quando o som atinge o nosso ouvido. Então, quando a gente ouvimos som, quando está aqui no louvor, estou tocando, então, muitas vezes a gente ouve, se alegra, mas não prestamos atenção na letra. Realmente um louvor de adoração, as letras contém a palavra do Senhor.
E o escutar envolve ato mais consciente, é ouvir com atenção e intenção, ou seja, escutar exige foco, interesse, disposição para interpretar aquilo que está sendo dito, falado. Que não seja igual um dito popular, entrou por um ouvido, saiu por outro. O que isso quer dizer? Muitas vezes, muitos estão aqui, mas está com a sua mente longe, não tem prestado atenção, não tem escutado aquilo que tem saído do altar. Quem é aqui que não passa por luta, não passou, ou de repente está passando? Quem é aqui que não passa por aflições, por tribulações? Quem é aqui que não passou, ou de repente está passando por perseguições? Outro dia o pastor aqui em cima mesmo falou algo que aconteceu, ele não estava lá na Anchieta, algo que aconteceu com ele na Anchieta. Essa mulher, Ana, ela não passou dias, ela não passou semana, ela não passou meses, foi anos e anos, Penina, chateando, perseguindo, zombando, falando coisas que chateava Ana. Talvez alguns que estão aqui nunca passou por isso. Será que você, em algum momento na sua vida, no ambiente de trabalho, você entrou para trabalhar? A maioria das firmas, creio eu assim, dão um café da manhã. Mas eu quero falar em firma pequena, não vou falar em firma grande. Firma pequena, tem cerca de 50, 40 funcionários, e você chega para trabalhar, e muitos se levantam. Você vai se trocar, e muitos saem. Passa o dia, aquela manhã, você ali, vai conversar com alguém, se afasta de você. E você passou aquelas horas trabalhando ali, deu o horário do almoço, você vai entrar para almoçar, turma te barra, fala para você, conosco não, vai almoçar em outro lugar. Talvez você nunca passou por isso, sem merecer, sem saber o motivo. Eu passei por isso. E algumas firmas que passei, alguns daqui de repente trabalhou temporariamente. Você não é o efetivo, você trabalhando temporariamente, o camarada que é efetivo fica com medo de perder a vaga dele para você. Ele te maltrata. Ele te maltrata. E de que maneira, vendo o exemplo de Ana, que eu e você, nós retribuímos essa perseguição? De que maneira? Ana, ela orava, chorava e não comia. Ela não retribuía o mal para Penina. Mas muitos de nós, lá no nosso passado, era olho por olho, dente por dente. Mas hoje, nós somos do Senhor. Nós temos o Espírito Santo. Nós temos o fruto do Espírito em nossa vida de mansidão, de domínio próprio. Então, nós não revidamos. Para aqueles que ouvem, como foi falado, a voz do seu pastor, ele não é igual aquele louvor que você é o espelho que reflete a imagem do Senhor, porque isso não acontece na vida de muitos. É um louvor, é bonito, mas muito não reflete verdadeiramente aquela imagem de Deus, porque o Senhor é santo, santo, santo.
Então, quando nós aprendemos, ouvimos a voz do Senhor, praticando a palavra, a gente não retribui o mal com o mal, mas o mal com o bem. Imagine essa mulher, ano após ano, sendo perseguida. E esse tempo todo, ainda o marido aqui se achava: será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Qual a minha, a sua atitude? Durante esse tempo todo, seja sincero. Será que eu e você é aquele alecrim dourado do campo? Será que nós somos isso? Quando nós somos fustigados, somos zombados. Ei, vou te falar uma coisa. Eu falei para o irmão aqui antes. Preste atenção. A gente estava no mudo. A gente vivia no mundo. Muitas coisas a gente não estava nem ouvindo. Mas a maioria das coisas, muitos abandonam, muitas brincadeiras sem graça, muita zombaria, muitas coisas que nos acontecem está no meio aonde? No meio da nossa família, no meio da nossa parentela, no meio daqueles que estão próximo a nós. Imagina essa mulher, onde ela amava o seu marido, e o marido falava que amava, mas na lei permitia, como foi explicado no outro culto aqui, a poligamia. Essa mulher, onde todas as noites, ela via o seu marido, o seu amor, e se deitar com outra mulher. Hoje é diferente, mas ainda tem muitos casais desta maneira. Pessoas próximas que eu conheço, que me contaram algo que aconteceu. Pastor, não foi um nem dois, que amava a sua esposa, que fazia tudo para a esposa, que falaram ali até que a morte nos separe. 4 anos junto ali, fazendo planos e pós-planos, até que um dia, esse pastor desconfiou, viu coisas que estavam diferentes, o tratamento estava sendo outro, e ele descobriu que estava sendo traído. Conversaram, se reconciliaram, ela prometeu um monte de coisas, e novamente passou tempo, e mais uma vez essa pessoa o traiu com a mesma pessoa, e ele mais uma vez a perdoou, e passou um tempo, e ela foi traindo com aquele outro, que o outro, olha, não teve mais jeito. Ele saiu daquele relacionamento, ele entrou em outro, passou um tempo, aconteceu a mesma coisa. Meu irmão, somos sujeitos, nós não somos super crentes. Eu estou falando esse relato aqui, imaginando a vida de Ana, uma mulher que amava, e via outra todos os dias. Quem é que aguenta isso, meu irmão? Eu aguentei por 8 meses, mas eu te confesso, foi difícil, mas Deus me honrou. Deus me tirou daquele lugar, me colocou em outro lugar, onde foi maravilhoso, até que um dia, mais uma vez, alguém entrou ali, e não só perseguiu a mim, mas aos outros. Porque os outros, igual eu, já estava aposentado, já tinha uma vida equilibrada, e ele estava praticamente começando, e outras, a gente tinha rodagem, mais experiência, ele tinha medo, e esse medo fez
com que ele viesse nos tratar mal. Só que a gente já estava calejado, não precisava mais passar por isso. Eu fui um dos primeiros a sair, o outro foi saindo. Conclusão, a firma não sustentou, porque quem sustentava junto era a união dos aposentados ali. A firma quebrou. E tinha, além disso, 5 evangélicos ali dentro. Mas amém, Deus sabe de todas as coisas. E Ana, além disso tudo, tinha um sacerdote, que ele não cuidava da sua casa, que ele não cuidava dos seus filhos faziam bagunça, seus filhos andavam com várias mulheres, pegava os melhores carnes, fazia churrasco e bebedice. Ele chama Ana, fala que Ana está embriagada, que Ana está bêbada. Ana estava orando. Meu irmão, você sabe o que é isso? Vocês sabem o que é isso? Na tua casa, de repente, ali no meio da tua parentela, aquelas pessoas que estavam ali, enquanto você dava ali, era cerveja e churrasco, mais churrasco, fazia aquela união com você, e depois que você entregou seus caminhos ao Senhor, começou a ficar diferente, essas pessoas começaram a rir da sua cara, já vai para a igreja, vai dar dinheiro para pastor, vai ver um tonto lá em cima falando, perseguições, não vai mais na sua casa e não deixa outras pessoas que era bem próximo. O seu ambiente de trabalho, o seu ambiente na família, no meio da sua parentela, somem tudo. Mas amém. Porque aqueles que não se ajuntam, se separa, se espalha. Você perdeu algumas pessoas que só queria fazer de você escada, fazer de você muleta. Você não é escada, você não é muleta, você é um homem, um servo, uma serva do Senhor. E o Senhor te deu outra família, outros irmãos em Cristo, para que você junto possa, no dia, no momento que desanimar, Ele venha te sustentar e fazer você se levantar. Então não se espelhe no que está acontecendo. Olhe a vida de Jacó. Jacó, sim, ele enganou o irmão, enganou o pai, mas foi viver na casa do sogro, onde ali ele trabalhou por 14 anos, à espera de um amor, à espera de Raquel. 14 anos. E o sogro deu Lia, que tinha os olhos baços. Um fala que ela é meio estrébica, eu falo que ela tinha uns olhos meigos, uns olhos tristes, vamos falar assim. Mas foi 14 anos para poder alcançar a mulher que ele amava. José, um sonhador que os irmãos falavam, que os irmãos o perseguiam porque o pai fazia do melhor. Por que o pai o tratava melhor? Porque José era o amor, é o filho do amor de Jacó. E os irmãos jogou na cisterna, se arrependeram, pegaram ele e venderam como escravo. Ele foi morar na casa de Potifar, onde aquela mulher bonita, viçosa, um jovem bonito, foi lá querer ter relações com ele, ele fugiu. Muitos iam para cima, mas ele não, ele fugiu. Davi olhou e consumou, José fugiu e foi esquecido. Adivinhou o sonho daquelas pessoas, foi esquecido ali naquela prisão. Até que um dia, Faraó sonhou, ninguém interpretava o sonho, e lembraram de José. Davi, jovem bonito, esquecido no campo pelo pai, onde os irmãos chamavam ele de presunçoso. Quantos outros personagens na Bíblia que nós temos,
que passaram por lutas, por aflições, porque o Senhor Jesus Cristo fala que na nossa vida nós teríamos aflição, mas é para ter bom ânimo para continuar, para prosseguir, não olhar, não parar, não desanimar, resistir todas essas coisas. Tem muitas coisas que o Senhor, muitas coisas nós falamos que é o inimigo, não é. É o Senhor que muitas coisas permite que tais coisas venham acontecer conosco para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Porque muitos só estão acostumados com leitinho e papinho. Eu quero ver, pegar uma coisa mais sólida, mais dura. Então tais coisas acontecem que muitos não têm tempo. Fala que não tem tempo para Deus, fala que não tem tempo para orar, fala que não tem tempo para meditar na palavra. Eu te provo que você tem tempo, todos o tempo, como eu tenho esse tempo. Ah, pastor, mas o senhor é aposentado, quer dizer que eu fico lá com o bucho encostado, não faço nada da minha vida? Eu tenho meus compromissos. Eu tenho neto para levar e buscar na escola. Mas tenho tempo, sim. Meu tempo é maior do que o de muitos aqui. Mas eu falo para você que se você e eu controlar o nosso tempo, você ora, você lê, você medita. Não tenho tempo. Tem. Quando você fica na frente da televisão, assistindo uma série, seja lá o que for, aquele tempo do comercial, se você orar, acho que é 5 minutos, 3 minutos comerciais, 1 minuto você orar, você já está tendo tempo para orar. Se você que está na frente da tela do celular, você parar para olhar, quando vir umas porcaria que aparece, você tirar da tela, ou usar a própria tela do celular, e ler e meditar na palavra do Senhor, você tem tempo. Você tem tempo. É que muitos de nós somos negligentes. Culpamos, murmuramos, falamos, culpamos o outro. Nunca nós fazemos as coisas, é sempre os outros que nos impedem. É os outros que tiram o nosso tempo. Nós temos tempo, sim. Temos tempo, sim. Quantos que saem daqui depois de ouvir uma palavra e vai se deitar? Ah, pastor, eu começo a orar, eu estou orando deitado, eu não sei se pode ou não. Tem texto que Jesus fala. Jesus estava de joelho, orando. Jesus estava em pé, orando. Jesus estava andando um monte, orando. Não é se é de deitado, de joelho, é orar, sem cessar. Mas muitos já deitam e já dormem, não agradeceu pelo dia que teve, mesmo na luta, momentos ruins, não agradece. Aí quando vem uma perseguição igual essa, quando vem uma luta igual essa que Ana estava tendo, não sabe. A palavra do Senhor está recheada de personagens que Ele nos ensina como prosseguir, como sair dessa situação. Mas o que acontece é que muitos não leem, não meditam. Como eu falei, essa palavra foi explorada bastante, espanada pelo pastor Gabriel. E o foco ali era oração, o foco aqui é no meio do sofrimento, é no meio da tristeza, da angústia, do desânimo, que o Senhor nos chama para o nosso crescimento. Hoje eu estava, que minha esposa fala que eu sou terrível nisso, faço amizade fácil, tenho poucos amigos, mas faço amizade fácil. Estava no mercado,
Eu falei, ó, momento de festa aí, o mercado vai encher, todo mundo atrás de... para comer o seu negocinho lá na sexta-feira. E parece que todo mundo estava no mesmo pensamento. O mercado, eu fui lá, estava cheio. Ainda bem que tinha um lugarzinho do velho, eu pus o meu carrinho lá de idoso. E entrei no mercado, comecei a olhar aqui. Quando eu estava no caixa, tinha um senhorzinho de 80 anos, um patrício, um português, e a menina no caixa brincando com ele. Ué, cadê aquela azeitona grande? Cadê aquele bacalhau? Só estou vendo aqui um pacote de batata que deve ter uns 3 quilos. As coisas estão difíceis. Aí eu falei, agora é o batatalhau, né? Que tem que comer porque tá feio o negócio, né? E ali fui conversando com ele, e conversando, e eu, pum! Nesse momento, falando de bacalhau, falando de comprar peixe, eu entrei com a palavra do Senhor. Fui lá, fui falando as coisas para ele, fui falando, ele parou. Ele passou pelo caixa, eu passei pelo caixa, e nós continuamos conversando. É assim. É nesse momento. Tem que dar brecha e mostrar para essas pessoas que essa Páscoa aí não é a nossa Páscoa, não. Esse coelhinho aí é só mimo. Não tem nada a ver. Mas ele falando as lutas que ele teve, as dificuldades que ele teve como criança, quando jovem. Por isso que eu falei, você acha que é só você, meu irmão? Você acha que é só eu? Se olhar para o seu irmão da direita ou da esquerda, será que a luta que você está passando é maior do que a dele? Você não sabe. Muitos chegam a nós e falam, mas muitos não têm essa coragem. Tem pessoas que muitas vezes estão do nosso lado, não tinham dinheiro para pagar a luz, não tinham dinheiro para comprar uma carne sequer. Não vou nem falar carne de segunda, porque está quase tudo ao mesmo preço, então. Você não sabe a luta que ela está passando. O dinheiro contadinho, mas ela vem dar os seus dízimos, sua oferta com alegria. Eu quero falar da vida de Ana, é isso. Ana, ela ia ofertar. Ana recebia a melhor parte, mas não adiantava ela receber a maior parte, porque ela tinha um sofrimento profundo, além da mulher persegui-la dia, anos após ano, foi o próprio Deus que fechou a madre dela. Você está pedindo uma cura, de repente o Senhor não vai te curar, porque Ele não quer. Porque Paulo falou, eu tenho um espinho na carne, nós não sabemos que espinho que era esse. Muitos cogitam muitas coisas, mas nós não sabemos a real. O Senhor o curou? Não, porque o Senhor falou, Paulo, a minha graça te basta, a graça do Senhor nos basta. Se Ele quiser curar, Ele vai curar. Se Ele quiser restaurar, Ele vai libertar. Se Ele quiser renovar, Ele vai fazer. Ele tem esse poder. E o poder dele foi grande, que ele ouviu a oração de Ana. Ele tem ouvido e tem contemplado a sua oração, meu irmão. Espera no Senhor. Espera nele. Ana, verdadeiramente, ela fez um voto e cumpriu. Ela orou de todo o seu coração, não foi da boca para fora. E naquela noite, ao dormir com seu esposo, ali, a criança foi gerada. E ela, quando Samuel nasceu, ela deu, entregou ao Senhor. O que muitas vezes nós fazemos voto de tolo. Não nos lembramos muitas vezes nem do que nós falamos, ouvimos, escutamos, mas fica... A palavra não penetra. Ela fica um pouquinho aqui dentro, chegou na rua e já esqueceu. Qual foi o louvor que foi ministrado aqui nessa noite, os 2 louvores? Já esqueceram muitos.
No dia que foi falada essa palavra, muitos já esqueceram. De domingo que foi próximo, muitos já esqueceu. É que eu e você temos ouvido a voz do nosso pastor? Temos dado crédito aqui que sai em cima desse altar? Você quer outra pessoa que foi perseguido por profetizar que Judá ia ser destruído? Jeremias, no capítulo 20, fala que ele foi perseguido por profetizar a destruição de Judá. Ele foi perseguido, ele foi açoitado, ele foi espancado por um homem chamado Pazur. Ele ficou descontente, aborrecido, mas ele fala também que a palavra do Senhor queimava no seu peito, no seu coração. A palavra tem que estar enraizada em nós. Não é só aqui, aonde nós formos, na nossa casa, aonde tivermos. Essa palavra não pode sair de qualquer maneira. Essa palavra tem que sair para abençoar e alcançar vida. Esta noite você tem que sair aqui motivado através da vida de Ana, que suportou essas cargas todas. Eu não sei qual é a carga que você está suportando, mas uma coisa eu sei: o Senhor está aqui, Ele quer te encher do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. As lutas vão e virão. Olha o que Paulo fala. Aleluia. Eu marquei aqui. 2 Coríntios 4. É aprender com esses homens. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Isso é na nossa vida. Continuamos e prossigamos. 2 Timóteo 3, a partir do verso 10. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. As perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Aleluia! De fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então somos todos nós que queremos viver em Cristo dessa maneira. Contudo, os perversos, impostores irão de mal a pior, enganado e sendo enganado. Quanto a você, porém, permanece nessas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Nós temos aprendido de quem? De Jesus, de Deus. Aleluia, glória a Deus. Oh, Senhor. Tudo isso é sem murmurar, tá, meu irmão? Em Tiago 1. Meus irmãos, considere-se motivo de grande alegria quando passarem por diversas provocações. Não reclame, não murmure. Não reclame, não murmure. Aleluia. Pois você sabe que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim que vocês sejam maduros e íntegros na palavra do Senhor, no Senhor. Já passou há muito tempo de ficar tomando leitinho. Amém? Em 1 Pedro 4. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho estivesse acontecendo.
mas alegre-se à medida que participam do sofrimento de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes, bem-aventurados são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa em vocês, em todos nós. Alegria. Então essa perseguição, essa luta, esse momento, essa tristeza, meu irmão, aonde a presença de Deus está, até a tristeza chora de alegria. É no Senhor, meu irmão. Ana, imagina essa mulher, imagina uma pessoa, ou imagina você. Quem éramos nós? Quem somos nós hoje? Tem coisas que aconteceu, que muitos achavam que era mamão com açúcar, andar nos caminhos do Senhor. Muitas coisas aconteceram depois de nós estarmos andando no caminho do Senhor, que se nós estivéssemos lá fora, não conseguiríamos aguentar. Só aguentamos porque temos Deus, temos Jesus, temos o Espírito Santo que nos guia, que nos mantém de fé. O meu justo viverá pela fé. Meu irmão, não fique com medo, não se desespere. Não é só você, não é só eu, somos todos nós que vão passar momento de profunda tristeza, momento de fartura, momento de ceguidão. Da onde foi que o Senhor nos tirou? Quem éramos nós? Pergunta para o nosso irmão o dia a dia dele lá naquele lugar. Como é que era? Duvido que ali ele não sofria perseguição. Se os filmes mostram esses lugares, eu imagino como é que é. Mas graças a Deus o Senhor o alcançou. O Senhor o alcançou, como nos alcançou. A minha oração, a sua oração não tem sido em vão. Então não pare de orar, não desiste, não desame, não fica à beira do caminho. Volte a fazer o que você fazia. Quando começou na caminhada com Cristo, não voltar a fazer o que a gente fazia antes do mundo. Estou falando com Cristo. Voltamos a fazer. Irmão, a mão do Senhor ela é imensa. Nós somos como um gafanhoto para Ele, Ele segura. O estrado do pé dele é a terra onde vivemos, meu irmão. Esse problema momentâneo, Paulo fala momentâneo. Se não já passou, vai passar. Basta você crer. Basta você crer sem duvidar. Jesus fala, se a tua fé for como um grão de mostarda. Ele não está falando do tamanho, muitos falam tamanhozinho. Não, como um grão de mostarda. Equivalente. Uma fé não fingida, mas uma fé sobrenatural. Tudo isso, meu irmão, tudo isso é fichinha. Ana passou, mas Ana, Deus deu filhos e filha para ela. A outra secou. Aqueles que te perseguem vão secar também. Se não pedir misericórdia, se o Senhor nos alcançar, mas oramos para que o Senhor tenha misericórdia como teve conosco e tem conosco, que Ele seja alcançado, aqueles que te perseguem, seja lá onde for. Que a Ana fala, vou até voltar um pouquinho aqui, não está aí no papel, mas
Aquela oração de Ana é sensacional. Eu marquei o trecho. O Senhor, só um trechinho, tá? Do verso, capítulo 2, verso 6. O Senhor mata e preserva a vida. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor quem dá a pobreza é a riqueza. Ele ilumina e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinza ergue o pobre. Ele faz sentar-se como um príncipe e lhe dar lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor, sobre ele estabeleceu o mundo. Ele guarda os pés do seu santo, mas os ímpios serão silenciados nas trevas. Amém? Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz a 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Que todo dia tem olhado para você, meu irmão, tem olhado para você, tem olhado para todos nós. Ah, Deus não vê, Ele vê. Engana-se você que Deus vê. Ele vê sim. Então, nesta noite, já vou terminar. Você saia daqui com algo no seu coração. Se está passando por luta, se está passando por momento de perseguição, se tem sido zombado, sendo motivo de piadinha, coisinha sem graça, coloque na mão do Senhor. Não retribua esse mal. Aguenta firme. Aguenta firme. E o Senhor vai te recompensar. Agora não retribua o mal com o mal, não. Confia no Senhor. Para terminar, o Salmo... Deixa eu marcar aí. Acho que é Salmo 35. 37, né? Isso. Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja do perverso. Pois como o capim, logo secarão, e como a relva verde, logo murcharão. Confio no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite no Senhor, e Ele atenderá os desejos do teu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele agirá. Ele deixará claro como alvorada que você é justo, e como o solo no meu dia você é inocente. Amém? Glória a Deus. Esta é a palavra do Senhor. Amém? Oh, glória.